Vamos explicar sobre a parte histórica, arqueológica deste lugar e alguns dos eventos que aconteceram. Então, a gente lembra daquela casa de um dos discípulos que ofereceu a casa a Jesus, né? E aos apóstolos para a última ceia, que é a ceia da Páscoa. Mas então, como você pode imaginar, isso não faz parte dessa casa. Essa casa já sumiu, foi destruída, está enterrada. E acima dessa casa temos várias construções. Temos uma sinagoga dos judeus cristãos seguidores de Jesus, depois uma igreja da época de Santa Helena, e finalmente essa construção que é uma sala da época das cruzadas, da época medieval, tudo acima da casa onde foi feita a última ceia e mais tarde Pentecostes, sim? Então, um pouquinho sobre esta construção. Você vê a forma típica, os pilares, capitéis, arcos, sim? Da arquitetura daquela época, a época medieval, a Idade Média. Mas também vemos outra coisa assim bem esquisita, bem diferente. Olha só, esse nicho de oração é um nicho de oração muçulmano, ou seja, os turcos muçulmanos conquistando o lugar, tornaram o lugar numa mesquita. Por quê? Porque lá embaixo está o túmulo simbólico do rei Davi, que para eles é um dos patriarcas, sim, do Islã. Então fizeram questão, isto aqui é uma mesquita, por isso que temos um lugar de culto cristão, mas também de culto muçulmano, para que não haja conflito. Então tem um guarda que é judeu do Ministério de Religião de Israel, que é uma coisa bem particular, e é o único lugar que funciona aqui, dessa maneira, tá bom? Então lembremos, última ceia, depois Jesus sai daqui a Getsemane, né? Amanhã a gente vai estar em Getsemane, ele é preso, depois é trazido de volta ao Palácio de Caifás. A gente, se hoje não conseguir, vamos amanhã à casa de Caifás, ao Palácio de Caifás, e depois entregue aos romanos a fortaleza da Antônia, onde ele passa a sua última noite de vida, e depois começa a carregar a cruz ao Gólgota. Isso vai ser feito por nós amanhã, seguindo os seus passos. Então, a última ceia, 50 dias depois, Pentecostes, aqui o Espírito Santo descendendo sobre os discípulos. Pastor Leonardo. Se vocês pudessem ir um pouquinho mais perto, queridos. Eu queria poder extravasar tudo o que eu sinto aqui, mas infelizmente nós vamos ser presos aqui. Eu lembro a primeira vez que eu estive aqui, eu fui tão cheio do Espírito Santo nesse local, e havia uma multidão aqui. Eu estava tão cheio do Espírito Santo, tão cheio. Eu peguei uma garrafinha, joguei, caiu todo mundo. Caiu gente lá fora, caiu aqui. E os guardas queriam me prender, porque eles queriam saber o que eu tinha colocado na água. Caiu todo mundo. Sabe, eu vou falar uma coisa para vocês, pastores que estão aqui, e você que está nos assistindo. Sabe qual é o maior pecado que a igreja no Brasil comete? Como corpo. Eu não estou falando como instituição, eu estou falando como corpo. Nós, o corpo, o tabernáculo. Sabe qual é o maior pecado que a igreja comete? Sabe qual é, Roberto? Não é prostituição, não é lascívia, não é ciúmes. Tudo isso é obra da carne. O maior pecado que a igreja comete é a rejeição ao Espírito Santo. Esse é o maior pecado. Por isso Jesus disse aos seus discípulos: vá a Jerusalém. E nós estamos em Jerusalém. E vocês terão um encontro. Um encontro com um homem que tem um cântaro de água. Os homens não carregavam um cântaro de água. Vocês terão um encontro com um homem que carrega o cântaro de água. Esse mesmo encontro que Samuel disse para Saul: vá a Betel, casa de Deus. E você terá um encontro com 3 personagens. Primeiro, o homem que carrega um cabrito, a onisciência de Deus Pai. Segundo, o homem que carrega 2 pães, o verbo que se fez carne. E se nós não comermos a sua carne, não teremos parte desse ministério. Mas Samuel disse: mas quando vocês tiverem um encontro com o homem que tem o odre de vinho
sua vida nunca mais será a mesma. E quando isso acontecer, pede o que vocês quiserem, porque o céu está aberto. Esse é o segredo para que o céu se abra. O relacionamento diário com o Espírito Santo. E Jesus disse aos discípulos: vá a Jerusalém. E eu creio que cada um de vocês teve uma ordem específica para vir aqui. Não foi homens, foi uma voz de comando. E é interessante que ele disse assim para os discípulos: quando vocês chegarem em Jerusalém, vocês terão um encontro com o homem que carrega o cântaro de água. Aí ele disse: siga-o. Diga essa palavra: siga-o. Seguir quem? Seguir quem? O homem que tem o cântaro de água. Quem é o homem que tem o cântaro de água? O Espírito Santo. Porque ele vai conduzir a vocês a um cenáculo onde tudo já está onde tudo já está preparado. 2018, que será o melhor ano da nossa história, tudo já está preparado. E sabe qual é o segredo? Seguir o Espírito Santo. Por isso, Roberto, vem cá. É um jovem pastor. E eu tenho orado muito para que os jovens pastores e líderes, sabe, Márcio, tenham uma experiência profunda com o Espírito Santo. A igreja no Brasil, e eu não estou falando de instituição, eu estou falando de corpo, precisa ter uma experiência profunda com o Espírito Santo. Os líderes de células, que eu sou apaixonado por células, trabalho com pequenos grupos desde 82. Mas, pastor, os líderes de células, jovens, as crianças, eles precisam ter uma experiência diária com o Espírito Santo, para que nós possamos ter um ministério que agrade o coração de Deus, estarmos no centro da sua vontade. Fala, meu amigo. Queridos, dentro disso que o Rony compartilhou sobre esse lugar, é muito especial estarmos aqui. João capítulo 16, versículo 13, o Senhor diz assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirás tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que tiver de vir. E o verso 14, Jesus diz: ele me glorificará. Esse espaço é o espaço de um momento marcante. Nós temos um Calvário como um momento único. Nós temos Pentecostes como um momento único. Nós temos a ressurreição como um momento único. Existe algo que marca muito o meu coração, que é algo que está entre esses dois momentos, que é quando o Senhor Jesus, no capítulo 20 de João, ele aparece aos seus discípulos. A Bíblia fala que eles estavam com medo, no verso 19, medo dos judeus, medo da perseguição. E quando Jesus ele entra àquela casa, aquele espaço, ele diz: paz seja convosco. Mostrando as suas marcas, os discípulos se alegraram. Mas além disso, a Bíblia fala ali, antes dele ser assunto aos céus, que Jesus sopra o Espírito sobre os discípulos. Sopra o Espírito sobre os discípulos. E nisso que ele sopra, essa mesma expressão do sopro de Jesus sobre os discípulos em medo, é a mesma expressão que você vai encontrar em Ezequiel 37, sobre o vale de ossos secos, quando os ossos se ajuntam, quando vem os nervos, quando vem a carne, quando vem a pele. Filho do homem, poderão reviver, e vem o sopro do Espírito. É o mesmo ruar, é a mesma essência. Na criação do homem em si, há o sopro, sopra a essência de Deus.
nesse momento de Pentecostes, ao qual nós conhecemos muito bem a história, Lucas vai falar que ouviu-se um som. Se você buscar uma versão em espanhol, fala de um estrondo, como de um vento. Não diz que ventou, mas ouviu-se um estrondo como de um vento. E Lucas usa essa expressão de vento da mesma forma do ruá de Deus. Todas as vezes que Deus vai começar algo novo, tem que começar de dentro dele para dentro de nós. É de dentro dele para dentro do homem. É um lugar marcante. Por quê? Porque aqui é o início de uma nova etapa. História, igreja, começa aqui. É o Espírito Santo participando dentro de cada um desses para aquilo que viria posteriormente. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, você observa no capítulo 2 de Atos, foram vistas línguas repartidas como de fogo sobre a cabeça de cada um deles. E quando eu penso claramente na questão do fogo, desta visão de línguas repartidas como de fogo, é evidente que o fogo ilumina o reflexo da glória de Deus. O fogo purifica, retirando as impurezas. O fogo aquece, nos dando paixão pelo Espírito Santo, paixão por aquilo que é eterno. O fogo alastra almas, evangelismo, o propósito da igreja constituída sobre a terra. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, o ministério do holofote, na real atuação do Espírito Santo de Deus, sempre apontará para Jesus, sempre nos levará para Jesus. Pentecostes é o início, Pentecostes é o começo de uma história. Pentecostes é o Espírito Santo agora habitando, vivendo, morando, presente todos os dias, em cada etapa, em cada momento. Só que eu quero citar uma coisa aqui que eu acho interessante para nós líderes, pastores. O que acontece no dia de Pentecostes? Nós sabemos, houve um grande alvoroço, pessoas vieram. Alguns falam que aqui abaixo é a casa de João Marcos, da família de João Marcos. Há relatos que falam sobre isso, a casa da família de João Marcos. Foi aqui que foi a última ceia, foi aqui o dia de Pentecostes. E aí você vai encontrar algumas coisas que acontecem no dia de Pentecostes, que haviam pessoas de várias nacionalidades em Jerusalém. Jerusalém estava repleta de pessoas. E aí quando acontece tudo isso, a multidão, diga comigo, multidão, baixinho, multidão, não foram os discípulos, não foram os que estavam reunidos, foram as pessoas que envolviam a multidão. No verso 6 de Atos 2, vai falar sobre um ceticismo. Por quê? Porque quando o Espírito opera, quando ele vem, muitos não creem. E fala no verso 6 de uma confusão. Se você observar o 7, vai falar de um preconceito, onde aqueles que estavam lá fora, sem entender o que estava acontecendo aqui dentro, começam a refletir e a dizer: não são aqueles galileus? Não são aqueles galileus? Não são aqueles homens da Galileia que estão aqui? Sim, são eles. E houve também zombaria, porque outros diziam, no versículo 13, eles estão cheios de mosto, cheios de vinho. Mas aí, a partir do versículo 14, queridos, eu já vou encerrar. A Bíblia fala que Pedro se levanta. Pedro se levanta. Pedro se levanta. Atos capítulo 1, verso 8. Quando fala da vinda do Espírito Santo, do dunamis, do poder, da explosão, tem um propósito. Nós recebemos o Espírito, o ruá, o início, com um propósito, para sermos testemunhas. E aí Pedro se levanta. E nisso que Pedro se levanta, Pedro vai falar da profecia e da promessa de Joel capítulo 2. Pedro vai tratar na sua mensagem do reinado e do sacerdócio de Cristo. E no verso 38 Pedro vai falar sobre o arrependimento. Arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus.
E aí o verso 41 em diante vai falar que quase 3.000 pessoas foram batizadas nas águas. E ali se inicia a igreja e um projeto magnífico aqui em Jerusalém. E não somente isso, no 42, Pedro vai falar de uma igreja que realmente, pastor, é cheia do Espírito Santo. Tudo que eu tenho aprendido contigo, tudo que eu tenho aprendido ao longo de anos, tudo que eu tenho buscado para a minha vida, Pedro, ele trata de uma forma muito clara no verso 42, porque ele vai falar sobre a perseverança na doutrina dos apóstolos. Ele fala para essas pessoas que aceitam, que se arrependem, que confessam seus pecados: perseverem na palavra, perseverem na doutrina, perseverem nos ensinamentos, perseverem na doutrina dos apóstolos. Pedro vai falar da perseverança na comunhão, Pedro vai falar na perseverança do partir do pão, e sobretudo Pedro vai falar sobre a perseverança na oração. E eu encerro os versos 46 e 47 de Atos 2, uma vez que, parafraseando, diz assim: e perseverando unânimes todos os dias, havia alegria e singeleza de coração, e todos os dias o Senhor acrescentava a igreja. É um marco. Você está em um lugar de marco, de início, e chegou até nós através desse dia. Deus te abençoe. Amém. Deus capacitou a igreja com vários dons e frutos, mas algo que aconteceu: eles falavam e as pessoas se curvavam ao senhorio de Jesus. Eles tinham graça para isso. É o que a igreja brasileira precisa, dessa graça, de um arrependimento sincero. Você falar e as pessoas serem impactadas com o desejo de mudança de vida. Mudança de vida. Procure o local e receba essa graça do Espírito Santo esta manhã.